Olá, boa tarde, 1h05, o Sala de Redação numa quinta-feira que está agitada, uma quinta-feira importante, uma quinta-feira de grandes definições, depois da eliminação do Grêmio na Copa Libertadores, e o Grêmio agora faz parte da Copa Sul-Americana e o Inter fez 6-1. E aí nós temos uma situação que tem uma reunião da direção do Grêmio e também uma situação que a gente vai falar depois num segundo momento, do jogador do Internacional Tyson, que está sendo liberado para ser atleta do Internacional e jogar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, não faltam questões importantes e nós vamos falar em nome de Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA é Fiat e Fiat é IESA, em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Eu quero antes chamar os comentaristas do Sala de Redação, fazer um contato com a Arena, onde está o repórter Simon Bianchini, trazendo as informações do que ocorre nesse momento. A reunião da direção do Grêmio, o presidente Romildo e seu conselho de administração, hein, Simon? Boa tarde. Tudo bem, Pedro? Boa tarde a você, a todos que acompanham o Sala. Exatamente isso. Por volta das 11 horas, 11h30 da manhã, começou uma reunião que é semipresencial. Nem todos os membros do Conselho de Administração se fazem presentes por aqui. Eles seguem reunidos em conversas sobre o futuro do departamento de futebol. Isso porque ontem o Cláudio Derich, que foi o dirigente que concedeu entrevistas e falou no balanço final, se mostrou favorável até mesmo à troca no comando técnico da equipe. Fazendo alguns contatos nas últimas horas, eu sei que os companheiros também, inclusive do próprio Sala, também têm apurações paralelas. O Oderich hoje é o membro que, dentro do Conselho de Administração, mais deseja e é favorável a essa troca no comando técnico do Renato, que está à frente da comissão técnica desde 2016. Marcos Hermann, outro vice eleito, ele também estaria inclinado a essa situação, mas poderia mudar de posicionamento nessa conversa. Mas há muitos outros dirigentes que não concordam com essa ideia. Entendem que o Oderich é um dirigente apaixonado, abnegado, que se dedica muito ao Grêmio, mas que falou de cabeça quente. Um dos dirigentes que entende que é possível o Renato ainda dar volta por cima no comando técnico é Adalberto Praz. O próprio Duda Kreff é muito próximo ao Renato. O presidente Romildo Bolzan, inclusive, que tem um voto decisivo e todos aguardam pelo seu posicionamento, está muito próximo do Renato e não deseja, e não é do feitio dele, trocar treinadores. Ele está em mais um ano de mandato, desde 2015, e Felipão e Roger Machado foram os técnicos anteriores. Desde 2016 não troca treinadores. Então é do trabalho do Romildo não trocar técnicos. César Peixoto, que é muito próximo do mesmo movimento do Bolzan, deve fechar a posição com o presidente. Paulo Luz é leal ao presidente, também tem um pensamento muito próximo ao de Adalberto Praz. Esse é o desenho, o raio-x dessa movimentação, pelo menos que também é política, mas nos bastidores do Grêmio, sobre a permanência de Renato Portaluppi. A tendência de momento é que o Renato permaneça até o final do seu contrato, a não ser que os prós e os contras sejam colocados na mesa e a partir daí muitos mudem o seu posicionamento prévio. Muito bem, o Simon Bianchini permanece lá na Arena. Qualquer informação nova, qualquer coisa que surgir, ele vem com a informação imediatamente aqui para o Sala de Redação. Eu quero explorar também o Alex Bagé, que certamente já fez uma série de consultas, uma série de telefonemas, como abnegado que é atrás da informação, e que certamente tem alguma novidade, né, Bagé? Pedro, a novidade do momento é que o Carlos Amodeu, que é o CEO do Grêmio e também hoje responde pela pasta da direção de futebol, ele foi chamado para essa reunião. O Carlos Amodeu já estava lá na Arena, numa outra sala, e foi chamado também para essa reunião. As informações que o Simon trouxe aí, e a gente divide elas ao longo das últimas horas do Grêmio, elas nos levam a crer que a reunião é para essa definição do Renato. Só que ela vai passar diretamente pela mão do presidente Romildo. Neste momento, nós estamos falando de um Renato, vou falar uma obviedade aqui, mas precisa ser dito nesse momento. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio e o Renato tem uma relação muito estreita com o presidente Romildo. Então, aquela frase do Renato, que ele resolve tudo em 5 minutos com o presidente, ela é verdadeira. Na última reunião, o que mudou é que o Carlos Amodeu passou a participar também dessas decisões. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque para um desligamento do Renato hoje, só se o Renato resolvesse sair do Grêmio. Por quê? O Renato está em isolamento, ainda se recuperando da Covid-19. O Renato não é o cara para, se alguém ligar para ele, por mais que seja o presidente, dizer: Renato, nós chegamos à conclusão aqui que você sai. Então, no dia de hoje, a menos que o Renato tenha essa vontade de saída,
eu não acredito que possa ter uma definição da troca do comando técnico, levando em consideração, até baseado também no que eu busquei das últimas horas, e muita gente me diz o seguinte: Bagé, o Renato acabou de renovar. O Renato, quando voltou desses dias de férias, ele convenceu, por exemplo, o presidente Romildo, que já tinha dado entrevista dizendo que não viria o Rafinha, a contratar o Rafinha. O Renato, nesses dias de férias, convenceu o presidente Romildo a trazer o Thiago Santos, um volante para marcação. Então, depois de tudo isso, vai em um mês se rasgar todo esse planejamento. Então, baseado nisso, eu passo a acreditar que o Renato, nesse momento, não saia. Muito bem. Deixa eu chamar o Vitor Rosa, ele tem uma informação importante também do Departamento de Jornalismo. Alô, Vitor Rosa. Alô, Pedro. O gabinete de crise do governo do estado decidiu negar o pedido da Federação Gaúcha de Futebol de autorizar a realização de jogos do Gauchão antes das 8 da noite. O entendimento do governo é que é necessário aguardar ainda os dados desta semana antes de autorizar essa mudança. A Federação Gaúcha, que pediu que o jogo do Grêmio pela 10ª rodada do Gauchão contra o Novo Hamburgo, agora no domingo, pudesse ser às 4 da tarde. O governo disse que ainda não é hora disso, precisa reavaliar os dados. Quinta que vem tem uma nova reunião e o gabinete de crise pode então reavaliar este assunto, Pedro. Muito bem. Diogo Oliveira, como é que tu está encarando essa situação? Boa tarde a todos. Se o Renato for sair agora, vai ser só pelo resultado de ontem. Porque o Grêmio não está jogando bom futebol há mais tempo. Quer dizer, o diagnóstico de que o rendimento piorou, que o Grêmio perdeu a identidade, que não é nem um time que propõe jogo, nem um time que consegue reagir, que é dominado amplamente pelo Del Valle, pelo Palmeiras, pelo Santos, pelos times de G4 Brasileirão, ele está posto há mais tempo. Então, o que mudou de lá para cá? Se o Grêmio, o Romildo e o Conselho de Administração sentaram lá e decidiram que para o Grêmio melhorar era preciso contratar. E o Grêmio esse ano vai atrás de reforços de grife para ser titulares. E nenhum deles chegou ainda, porque o Rafinha sequer estreou. Então, se ele for demitido agora ou se ele sair, vai ser só pela pressão da torcida e pelo resultado. Porque o diagnóstico que o Grêmio fez era de que o Renato poderia liderar um processo de um novo ciclo no Grêmio, desde que o Grêmio lhe entregasse reforços. Quer dizer, se a culpa foi dividida ali. Então, se cair agora o Renato, na minha cabeça vai ser por isso, ou porque o Renato, na sua grandeza, entende Covid, mais barra, não sei mais o que, entende que tem que sair do Grêmio. Mas para mim vai ser só pelo resultado. Guerrinha, tu comentasse o jogo ontem, o que sobrou depois de ver tudo aquilo e falar sobre o jogo? Pedro, eu fiquei com a impressão, depois da entrevista do Oderich, que o Renato estava com as horas contadas, não eram os dias. Mas diante da informação do Bagé, que é muito mais atilado, tem muito mais fontes do que eu, do lado do Grêmio, eu chego à conclusão que ele está coberto de razão, o Bagé. Só se o Renato quiser sair. Então, acho que vai ser aquele negócio que o Inter, anos atrás, colocou aí no mercado. Vamos mudar. Não mudando. Quem vai ser demitido vai ser o Oderich, Guerrinha. O Renato vai demitir o Oderich hoje, Pedro. É possível. Entendeu? É que se fica nessa aí de que tem um conselho de gestão, né? E as opiniões estão divididas, muito provavelmente, na dúvida pró-réu, né? O presidente vai sair para esse lado. Eu ontem tinha mais convicção de que o Renato estava nos seus últimos momentos de Grêmio. E não é só pelo resultado, como disse o Diogo, não. É pelo desempenho. O Grêmio não está jogando nada. Não, Guerreiro. Nada. Desculpa, Guerrinha, desculpa te interromper. Eu disse ao contrário. Eu disse que se o Grêmio demitir, vai ser só pelo resultado, porque tinha que demitir pelo rendimento, que é ruim desde o ano passado. Isso, claro. O desempenho está... A pergunta é a seguinte, que precisa ser feita. O Renato consegue tirar mais desse elenco do Grêmio? Essa é a dúvida que eu tenho. E certamente o presidente Bolzan, que é íntimo do Renato, é o cara que decide as coisas com o Renato, ele vai fazer essa pergunta ao Renato. Tu vai tirar mais desse time? A pergunta também é, Guerrinha, quem está no mercado que vai chegar e tirar mais desse grupo? Não, e o Bagé está dizendo uma coisa muito importante. O Thiago Nunes e o Rafinha, eles são resultado de um acerto... Thiago Santos. São resultados de um acerto entre o presidente e o Renato logo na renovação. Quer dizer, a renovação aconteceu faz 15 dias. Mas é que o Grêmio está num processo... Fica claro, Léo, o Oderich se posiciona, depois de alguns anos de um silêncio total nessa questão que eu vou falar, como automaticamente uma oposição dentro do Grêmio. Ele pensa diferente.
Essa é uma novidade, né, Bagé? Ou seja, não sei se seria uma oposição, mas há uma voz dissonante no Conselho do Grêmio. E o Grêmio teve como publicamente, marca, pode ter outras, né? Marca nesse momento grande de vitórias a união, uma harmonia política, né? E agora já há uma discussão, pode ser uma discussão interna que acabou vindo para fora, mas sim, já há um debate, já há posições divergentes no Conselho do Grêmio. Eu não duvido muito, vai ser uma surpresa para mim a demissão do Renato, porque o Grêmio está num começo de um processo de reformulação. O Grêmio se prontificou, no final do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, de reformular o seu grupo, de rejuvenescer, de abrir caminho para os jovens. E isso tem um mês. Aí vai trocar o técnico, vai começar de novo. Pode ser que a Libertadores, a perda da vaga na Libertadores, seja o ponto de partida para uma reforma ainda mais profunda. Eu não acredito, conhecendo o presidente Romildo, a relação que ele tem. O presidente Romildo é um cara mais de gestão, né, de continuidade. Vai ser uma surpresa. Mas todas essas mudanças que o Grêmio estipulava, com a chegada de jogadores, com nova forma de jogar, incluía a continuidade da Libertadores. Incluía o dinheiro. Agora mudou. O Grêmio está fora da Libertadores, o dinheiro será menor, então o quadro ficou alterado. Porque quando renova com o Renato, tu não renova pensando que tu vai jogar a Sul-Americana. Tu renova pensando, nós vamos para a Libertadores. E aí não vai. Mas, Guerra, então, tem fatos diferenciados agora. Que eu acho que o presidente vai manter a sua palavra de o Renato só sai se quiser. Agora tem um ponto aí, né? O Grêmio só chegou nessa pré-Libertadores, e eu tenho dito isso nas últimas horas para todo mundo que me pergunta. O problema do Grêmio não foram os 2 jogos contra o Del Valle. O Grêmio vem de um problema quando na segunda rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, preservou jogadores, segunda rodada do Brasileirão. O Grêmio olha de lado para o Campeonato Brasileiro. E aí num campeonato que você só precisa chegar entre os 4 primeiros para garantir classificação direta à fase de grupos, o Grêmio olhou de lado e não chegou entre os 4 primeiros. Então quem colocou o Grêmio nessa fase de pré-Libertadores correndo risco... Não, é que eu digo que não é só o Renato. Tem culpa do presidente Romildo também. Sim, a gente pega e coloca numa gavetinha bonitinha, toda decoradinha, a gestão do Grêmio, o Grêmio que é superavitário, o presidente que voltou a ganhar títulos, o Renato que é quase intocável. Só que peraí, neste momento tem erros da comissão técnica, para usar um termo lá de Bagé, acobertados pelo presidente Romildo. Então penso que a política de futebol do Grêmio vai ter que mudar. Ontem o Luiz Fernando, que foi contratado sendo... O atual Luiz Fernando, Pedro, é Romildo, não tem outro. O Grêmio não tem vice de futebol. O Luiz Fernando era reserva do Botafogo. E ele foi ontem colocado como uma solução para o Grêmio. O Léo Chu, que é criado na base, jogou todo... Mas aí, eu quero chegar, jogou com o Campeonato Brasileiro, com a camisa do Ceará, e foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, entrou e fez gol no Grenal. O Léo Chu não servia, quem serve é o Luiz Fernando. A política de futebol do Grêmio está errada. Não é só o Renato, tem uma série de pessoas na volta. Mas é por isso que eu acho que ele não vai sair. Luiz Fernando porque é o se Renato, há 3 semanas atrás, Pedro, se há 2 semanas atrás, Grêmio e Renato concordaram que tinham culpas divididas, porque se o Grêmio admite que tem que contratar jogadores, é porque ele não contratou bem. Há um diagnóstico ali. Por que vai mudar em 2 semanas? Só porque perdeu um jogo? Eu não acredito em mudança. Se o Grêmio já viu que tinha jogado mal, eu também não acredito em mudança com relação a isso. Só que eu vou mais além, Bagé. Se o Grêmio tivesse jogado com o time titular, do jeito que o Grêmio jogou ano passado, não ia adiantar nada. O Grêmio ia ficar fora do G4. Jogando com titulares, com reservas, porque mesmo com titulares o Grêmio jogou mal. Bagé trouxe agora uma ideia que é terrível, né? Se tu tem o Léo Chu, tu não joga com o Luiz Fernando. Não, tu tá decidindo, tu precisa marcar gol, o guri entrou no Grenal, fez um golaço. Tá assim com uma tesão extraordinária para se firmar dentro do time do Grêmio, e daqui a pouco também com o Luiz Fernando, que era reserva do Botafogo, jogador comum, como comum é o Alisson, comum é o Cortez, que ontem fez uma falta e no segundo gol não chegou perto do cara, quer dizer, de novo tinha uma brecha aberta na defesa do Grêmio, outra vez a defesa do Grêmio deixa espaços importantes para os adversários, e essas coisas precisam ser corrigidas pelo treinador. Maurício Saraiva, me conta. Alô, Maurício. Não tá ouvindo. Maurício, a questão Pedro, que me parece, o Grêmio ele se deu conta, depois do que a gente viu em 2020, 2019, o Grêmio já vem cambaleando. O Grêmio jogou bem ali entre outubro, até eu fui pegar a data precisa.
A derrocada do Grêmio, ela começa no 1-1 contra o Santos aqui. Né, que o Grêmio encontra um empate, o jogo da Libertadores, e depois o Grêmio toma aquela chapuletada em Santos, e aí o time descarrila. Né, tem a classificação contra o São Paulo, a final da Copa do Brasil, mas o time descarrila. E aí o Grêmio decide reformular, renovar, e decide isso com o Renato. Né? É o começo de um trabalho, é uma retomada, é um reinício. Vai criar novas lideranças, novos jogadores. O que me parece que essa queda agora na pré-Libertadores, e ela é muito impactante, porque tira o Grêmio da fase de grupos depois de 5 anos, é que o Grêmio vai precisar ser mais profundo na sua revisão. Por exemplo, quem fica daquela era super vitoriosa? Será que o Maicon fica? Será que o Maicon ainda agrega? Será que a liderança dele ainda se faz tão presente e tão necessária? Será que só Jeromel e Kahneman daquela turma não seria suficiente, mais Matheus Henrique? E aí tu vai montando um novo time. Como esse time de supercampeão começou a ser montado em 2014. Mas e a logo depois que o Filipão chegou. Mas a estrutura tática. O Grêmio não é só peças, né, Léo? O Grêmio não tem estrutura tática. Exato, eu não sei o que vai acontecer no próximo jogo, mas eu sei que no segundo tempo, quando tiver a coisa ruim, vai sair meio-campista e vai entrar o Luiz Fernando, vai sair meio-campista. Por exemplo, as finais da Copa do Brasil, o goleiro do Grêmio até ali era o Vanderlei. Aí se decidiu que nas 2 finais da Copa do Brasil tinha que ter uma revolução tática. Mudou o goleiro, botou o Paulo Vitor. E não deu certo. Nós que eu digo Grêmio, perdemos 2 jogos em ritmo de treino para o Palmeiras. E depois de falarem aos 4 cantos que seria diferente. Aí nós vamos para 2 jogos com o Del Valle. E nós perdemos 2 jogos pro Del Valle. Da mesma maneira. E aí, Bagé, ele jogou em ritmo de treino. Mas aí, Bagé, para mim a discussão que está estabelecida nesse momento lá no Conselho de Administração do Grêmio é se o Renato é o cara talhado, como se imaginou há um mês, para fazer essa construção de time. Quem é que chamou? Opa, Simon aqui da Arena. Acabou a reunião, viu? Já tem os vices saindo aos poucos. Visualizei Marcos Herman deixando, foi da direção contrária. Nesse exato momento passa aqui na minha frente de carro e ele decidiu fazer uma quarentena, não se manifestar publicamente. O ex-vice de futebol que segue no Conselho de Gestão, doutor Paulo Luz. E eu conversei com outro vice, o Cláudio Oderich, que ele me atendeu no telefone e disse que o Grêmio já tomou a decisão e o presidente Romildo Bolzan vai se manifestar nos próximos minutos. Não me disse o que ficou decidido e que o presidente vai comunicar o que ficou estabelecido, mas todos os vices estiveram presentes de alguma forma, ou presencialmente, ou de forma virtual desse bate-papo há pouco aqui na Arena. Tem estrutura para uma coletiva montada, alguma coisa assim, Simon? Como é que ele vai comunicar isso? A gente até fez contato, mas não se tem uma ideia de uma coletiva presencial, viu, Potter? Se ocorrer essa coletiva, se for uma manifestação que o Grêmio não confirma ainda, deve ser virtual, mas não há nada previsto ou programado até esse instante. Eu creio que será uma manifestação do presidente gravada através da assessoria de imprensa e colocada para os veículos de comunicação. Então vai aparecer um novo diretor aí, quer ver? Aposto um café com vocês. Nessa reunião, eu acho bem provável. Vai aparecer um novo dirigente para blindar um pouco mais as funções. Vai aparecer um outro homem para dar entrevista pelo futebol. Aposto com vocês. Não, mas o presidente deve fazer uma manifestação gravada e jogada para os veículos de comunicação. Eu acho que ele não vai encarar a entrevista, ele vai fazer uma manifestação oficial do clube enquanto presidente, né? E é um momento importante. Nada mais justo do que esperar o presidente, né? É a voz do clube, né? O Renato não seria demitido através de um vídeo das redes sociais do Grêmio, né? Ele vai ficar. Né? Ele vai ficar, não tem dúvida nenhuma. Então, se é para fazer isso aí, certamente vai dizer que fica. Mas o fato, Potter, é que o Grêmio já vem tentando... a partir de agora, Léo, o que o Grêmio quer fazer? Qual é que vai ser o DNA do Grêmio? O que o Grêmio vai fazer? O Grêmio vai ser um time que vai propor jogo? O Grêmio vai ser um time que vai reagir a partir do Thiago Santos? Ele vai mudar o jeito de jogar? Ele tem que tomar essa decisão, porque ele foi eliminado por um adversário organizado, que tem um DNA que joga sempre do mesmo jeito. E o Grêmio, a gente não sabe como o Grêmio está jogando nessa agora. O Grêmio vai ser o que é possível. A gente tem que decidir. O Grêmio vai ser o que for possível a partir das contratações que conseguir fazer e daquilo que o técnico Renato vai receber das categorias de base. Olha, o Chu da vida que está chegando bem em outros jogadores. E dos reforços, né? Mas aí, Pedro, sim, os reforços possíveis, né? Não adianta sonhar com o Douglas Costa e ele não vem. A discussão que se estabelece... Reforços é para jogar, não é para reagir, não é para jogar no contra-ataque. A discussão que se estabelece, Pedro, é se o Renato tem o perfil para montar esse time. Porque
olhando de fora, né, analisando, o Renato não conseguiu mais encontrar um Grêmio, depois que aquela base de Grêmio que foi montada lá atrás, e ele a melhorou e melhorou bastante, mas o Renato não conseguiu encontrar uma nova forma de jogar, não conseguiu, ele fica perseguindo uma forma de jogar de sucesso sem ter aquelas peças. Ele tem a fórmula, mas ele não tem os conteúdos, ele não tem os ingredientes para fazer aquela forma, né? Os elementos químicos. Então ele fica procurando isso. A dúvida que deve estar pairando no Grêmio é, o Grêmio ele não começa do zero, porque ele já tem uma base, como disse o Bagé, mas o Grêmio precisa remontar um novo time, criar uma nova ideia. Será que o Renato tem esse perfil? É isso que eu acho que o Grêmio está discutindo. E o time que está sendo montado é um time que possivelmente não vai ser um time que vai dar resultado imediato. Esse é um trabalho de longo prazo. Bagé, o Grêmio, o supercampeão, ele começa com o Filipão em 14, né? Não, perfeito. Em 14. Mas o Léo, é que por isso que a minha crítica não é do Grêmio agora. Eu citei há pouco, pelo menos 2 vezes, a minha crítica é ao Grêmio, por exemplo, do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando na segunda rodada começa a preservar. A minha crítica é, em determinado momento, e faz falta esse homem do futebol, para dizer para o presidente Romildo, presidente, por que nós vamos tirar o preparador de goleiros do Grêmio, que é um dos melhores, para trocar? Por que será que ele brigou com a comissão técnica? Por que nós vamos tirar o Rogério Dias, o Rogerinho, que é nosso preparador físico e que nos ajudou a ganhar tudo que nós ganhamos e que nas horas vagas é chamado para a seleção brasileira? E por que nós vamos tirar o Rogério, Maurício, e nós vamos buscar o Márcio Meira? Nada contra a pessoa, mas ele estava desde 2015 no futebol da Tailândia. Por que esse cara vai trazer experiências da Tailândia e serão melhores do que o cara que é da seleção brasileira? Porque ele brigou com o Renato. Então esse tipo de coisa não cabe mais no futebol dos anos 2021. Ou dos anos 2020, quando foi essa troca. Então o Grêmio perdeu um ano caminhando em campo. Quando chega o Heverson Pimentel agora, não é no estalar de dedos que ele vai mudar a preparação física. Então são erros que vêm se acumulando, Maurício. Pedro. O que é mais grave, me parece, nesse momento onde a crise chegou... Quem é que chamou? Simon, vai lá. Eu. O presidente acaba de deixar a sala da reunião aqui. Saiu num carro acompanhado de outras pessoas, não conseguiu contato com o presidente, mas ele deixou a arena nesse momento. Que mistério. Muito bem, Maurício. Que mistério, hein? Poxa vida, mas é parte, é uma bela ilustração do que eu ia começar a dizer, porque, bom, primeiro, agora não se trata mais de turbulência, a crise chegou no Grêmio, chama-se crise o que está acontecendo. Porque quando você reúne um conselho de administração numa provocação de um vice do clube, para questionar o treinador que virou estátua por tudo que já fez pelo clube, esse é o momento de fratura. O Grêmio está vivendo uma fratura. Se ela vai consolidar e de que maneira será consolidada, nós vamos ver no campo depois, com a permanência do Renato, ou a saída do Renato, as consequências da fratura. Mas nesse momento, quando um vice-presidente, sem provocação alguma, apenas entrevistado, cogita da substituição do Renato e fala em ciclo que tem início, meio e fim, e o presidente se vê, de alguma maneira, pressionado a fazer uma reunião de conselho para tratar de uma queda ou não do Renato, o nome disso é fratura. Como é que o Grêmio vai sair dela? Bom, nós vamos saber daqui a pouco, porque alguém vai ter que falar sobre o que foi decidido na reunião, né? E o Grêmio tentou espichar o que deu a cauda desse ciclo, né? Esse ciclo, ele leva um golpe muito forte em 2019, com aquele 5-0 no Maracanã, e o Grêmio já não vinha tendo grandes apresentações, o Grêmio vinha sendo de conquistas pontuais, grenais, alguns jogos grandes que o Grêmio saía bem, primeiro tempo de jogo no Maracanã contra o Flamengo, a gente, o Grêmio vai voltar, e o Grêmio não voltou. O Grêmio alongou a cauda desse ciclo. Aí a gente estava na casa do Pedro, lá na sala de redação, Maurício, que o Romildo chega com uma crise instalada no clube. O Grêmio demitiu nutricionista, preparador físico, preparador de goleiro, fisioterapeuta, limpou o bastidor. Né? Trocou o bastidor. Veio pro time, contratou, reforçou, não conseguiu mais encontrar a mão. Então o Grêmio tentou alongar a cauda de um ciclo que ele expirou, e o Grêmio precisa ter consciência de que ele precisa recomeçar. E talvez esse tombo na Libertadores tenha sido a chacoalhada para o Grêmio parar, refletir e perceber de que forma vai recomeçar. Outra questão, Bagé, o Grêmio não tem departamento de futebol. O Grêmio não tem executivo, o Grêmio não tem vice. O Grêmio está há quanto tempo sem vice de futebol? Há quanto tempo o Grêmio está sem executivo? O Grêmio não tem executivo de futebol. Sabe que o Pedro, que mais o Grêmio está salvo. Vai,
Salvo do quê? Não, a gente, nada, eu tô anotando algumas coisas que vocês estão falando. Nenhuma delas é novidade na boca de vocês. Vocês, desde que eu entrei no Sala, já vem apontando isso. Aliás, e o Bagé, que é identificado com o Grêmio, apontou isso depois de uma vitória em Grenal. Qual jogo? A novidade é que a crise está proposta, Potter. Deixa eu dizer que tem uma novidade. Eu digo o diagnóstico dentro do próprio clube, né? Depois, Maurício, vai lá. A novidade, Maurício... Não, é isso, eu só queria dizer que a diferença... Um só. Seu delay, vai embora. Maurício. Não, é que tem delay, tem delay. Tá, beleza. Diogo, eu tô com algum delay, vamos ver se eu corrijo aqui. A novidade, o Potter disse que nos anotou aí, né? A novidade é que desta vez, ao contrário de outras tantas, quando a torcida começava a questionar, lá no 5-0 para o Flamengo, no 4-1 para o Santos, o questionamento em cada uma das nossas redes sociais de torcida do Grêmio em relação ao trabalho do Renato era muito grande. Mas no clube nada vazava. Ontem a crise é proposta, não por ser crise, não para patifar o clube, mas para que se discuta a questão por um dirigente do Grêmio. Então o Renato ficando, a fratura vai ter que consolidar. O Renato saindo Maurício... é outro tipo de consolidação de fratura, mas vai ter. Claro, eu digo, isso aí é um fato jornalístico que aconteceu ontem, né? Mas eu digo, a avaliação de vocês do que acontece no Grêmio não é uma avaliação depois de Grêmio e Independente Del Valle. É uma avaliação de meses. Ontem a gente recapitulou aqui. Sim. Quando foi a última grande partida do Grêmio. Foi uma partida cadelada e firme e séria, porque também se joga Copa cadelado, lá no Morumbi, naquele 0-0 contra o São Paulo. Né? Até a vitória no Grenal agora com o gol do Chu foi um feliz aniversário ali, né, pro Inter ali, né? Um gol ali já no aniversário do Inter, tipo assim, o Grêmio não tava dominando a partida, não é uma partida assim, não, agora o Grêmio se encontrou. O Grêmio tá numa curva de descendência há muito tempo, só que aí ele se agarra em duas coisas que só tem no Rio Grande do Sul, o Gauchão e o Grenal. E aí passa, né? É assim que aí onde está agarrado o Grêmio. Tem duas informações. A primeira é de que o presidente Romildo estaria indo para o hotel falar com o Renato. Bom, e a segunda informação é que o presidente Bolzan fará uma manifestação à tarde. São informações que chegou. Então mudou. Eu não sei se vão se confirmar, mas são informações que chegam, né? Se ele está indo para o hotel, ele está indo demitir o treinador Renato Portaluppi. E junto se ele vai ficar, ele liga para o Renato e fala assim, ó, tá tudo certo, fizemos uma reunião aqui, vamos continuar aí, a gente vai ter que ter umas mudanças. Né? Agora, se está indo ao hotel, se confirmar isso, Pedro, pode ter um caminho diferente. Junto com o Romildo está o Carlos Amodeu, né? Estão juntos o presidente Amodeu, o Carlos Amodeu, o presidente Romildo e o Carlos Amodeu. Eles vão os dois? Bom. Deixa eu lembrar que a safra 2021 está em curso e já chegou a hora de planejar a safra do próximo ano. O fertilizante Fidagran combina cálcio, magnésio, enxofre, boro e aumenta o mínimo de 10% da produção total da lavoura, equilibrando o solo e garantindo o desenvolvimento otimizado das plantas, desde a semente até o amadurecimento. Então, plantar com Fidagran é evitar perdas, produzir mais e ainda garantir o retorno certo de todo o investimento feito na lavoura. E o Barbosa da FIDA garante a base forte para uma super safra em 2002, só pode ser com Fidagran. Planos de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Procurando empréstimo para botar a vida em dia ou realizar um sonho? Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber salário ou benefício. Crédito sujeito à análise, consulte condições. E o acompanhamento perfeito para um belo churrasco, tá? Em família é com Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Logo depois do intervalo comercial, eu vou sugerir o seguinte, nós vamos falar de duas coisas importantes. O Inter, sua vitória ontem, e uma mais importante ainda, o jogador Tyson poderá ser contratado quase que imediatamente. E aí, nós vamos trazer o repórter que vai nos dar a informação e todos os detalhes que sairão em seguida, tá legal? Voltamos em seguida, então. 38 minutos, chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo é qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com horários novos de funcionamento. Confira em zafari.com.br nas redes sociais. Quando eu disse Bourbon, entenda Bourbon, tá? A Ruder, sotaque mais do sul da França, né, Pedro? Exato. E um tanto mineiro também, né? Um troço bom é Bourbon, né? Esse foi mineiro.
Tá bom, e a Ruder? Tem Bourbon. Tu sabia que a Ruder está completando 49 anos, bem mais nova que vocês todos aí, tá? À frente da segurança dos gaúchos. E com muita inovação e excelência, a Ruder espera fazer muito mais. Rafael Gomes, essa história do Tyson, conta aí para todos os nossos componentes do Sala e para os nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, amigos do Sala de Redação. Todas as informações a partir de agora em parceria com 2 colegas. Um deles aí no programa, Luciano Potter, e outro fazendo tudo em GZH, Rafael de Velho. Tyson, isso é caráter, diga, Pedro. Isso aí ó, é caráter. Isso é caráter. Né? Tipo assim, né? Olivia não tem. Bom, mas vamos entender. A gente dá o crédito no início para não ficar repetindo o tempo todo. Mas vamos lá. Obrigado, Pedro. Tyson, valeu. O que é caráter, Potter? Caráter é isso aí, o cara montou um monte de um quebra-cabeça e tá dizendo quem ajudou ele a montar o quebra-cabeça. Claro, tá dando a ficha técnica toda, né? Fala, Tyson Rafael. Não é mais jogador do Shakhtar. Ele assinou no início da tarde, logo depois do meio-dia, sua rescisão de contrato com o clube ucraniano. É jogador neste momento livre no mercado. O Shakhtar Donetsk está preparando a despedida do Tyson nesta sexta-feira, mas ele será anunciado como jogador do Inter ainda hoje. Essa é a informação que acabei de colher. O Inter, nesse momento, já conta com Tyson como seu jogador, quer que Tyson vista a camisa 10, ele só não vestirá a camisa 10 se não quiser, mas tudo leva a crer que Tyson seguirá o legado da camisa 10, até por conta da sua afinidade com o Andrés D'Alessandro. Então, Tyson chega na semana que vem a Porto Alegre, já tem base salarial, contrato, já está conversando com o Miguel Ángel Ramírez e será inscrito na Libertadores no próximo domingo. Essa é a informação mais importante do momento, Pedro. O nome do Tyson precisa estar no bid até amanhã, 6 horas da tarde. Sem o nome do Tyson no bid, o Inter não pode inscrever um jogador 48 horas antes da sua estreia, ou seja, domingo às 7 horas da noite. O bid da CBF fecha amanhã, no fim da tarde. Então precisa inscrever o quanto antes. A solução disso é tranquila ou corre risco? Não, Pedro tá indo o Guerrinha agora a pé lá para escrever o Tyson no bid. É mais ou menos isso, porque o Tyson agora já tá com a rescisão. Ele já tem a rescisão nas mãos, então só depende do Inter. Então o Inter manda para a Federação Gaúcha, que manda para a CBF, e aí a partir de amanhã o Tyson pode estar no bid. Não deve ter maiores problemas para que Tyson seja inscrito até domingo. Rafael, muito obrigado pela tua participação. Potter, tu participou disso tudo, o que tu quer para dizer mais, além de ir até o Rio de Janeiro a pé levar a ficha do Tyson? Uma outra coisa, uma vez eu discuti com ele sobre a camisa 10, ele disse que era muito peso a camisa do D'Alessandro, né? Mas também tem toda aquela coisa de marketing, né? Do 10, da venda da camiseta, então talvez ele aceite isso aí. A outra informação é que ele deve estar chegando na semana que vem, no final da semana que vem, e sempre lembrando que ele já estaria à disposição, né? Para poder jogar. Não sei se ele vai poder já sair jogando, porque o Tyson também estava afastado lá, né? Chegou a jogar num time sub-20 lá, né? Num gramado sintético. Mas o que eu conversei com ele hoje de manhã, ele me confirmou que ele falou isso, até que o Rafa falou agora aí, que ele vai ter uma despedida que ele sonhou, né? Então, aparentemente, o clube olhou para um cara de 10 anos de história, né? Ou um pouquinho, e falou assim, não, só um pouquinho, parou a palhaçada, né? Porque ele tava brigado com um treinador, né? Que é um treinador português lá, né? E aí eles vão parar, não, daqui. Tanto é que ele ganhou quer dizer, obviamente ele deve ter perdido dinheiro nesse processo, eu nunca falei dinheiro com ele, tô falando sério, mesmo de verdade. Nunca, porque eu não é jornalismo, né? O que acontece ali, é uma conversa de uma pessoa que eu conheço, então eu não posso romper com algumas coisas. E eu nunca falei de dinheiro com ele, mas pelo que eu captei por outras pessoas é que ele se dispôs a não ganhar tudo que ele deveria lá para ter a rescisão, para poder jogar a primeira fase da Libertadores América, para poder jogar imediatamente no Inter, né? Hoje ele é meio campista, até agosto. Não esquece que hoje ele é meio campista, ele não é velocista do corredor esquerdo ou direito, como no primeiro momento de destaque do Inter, que o levou inclusive para o leste europeu, naquela doação que o Inter fez à época, né? Porque vendeu muito barato. E hoje o Tyson, com a sua experiência e já sem a mesma velocidade, com muito mais atalho, o Tyson virou um belíssimo jogador de meio campo. Mas Maurício, vendo o Inter jogar vendo o Inter jogar ontem, com o Palácios do lado esquerdo e o Patrick do lado direito, uma inversão, e depois o Ramírez explicou que era como o Thiago Galhardo, ele faz mais conexões, ele procura mais o tabelamento, ele inverteu o pé dos extremos, até para o cara vir para dentro e procurar essa tabela. O Tyson, ele pode fazer a função que ontem o Palácios fez, porque ele não é um extrema que vai para cima,
Ele é um extrema que, e no Shakhtar, nos jogos que eu vi da Liga Europa, ele parte da ponta e vem pro meio. E abre o corredor pro lateral. E ontem o Inter eu fez vi muito jogando isso. centralizado também, Léo. Eu Também, vi ele jogando por dentro Maurício, no que seria hoje a função do Praxedes ou do Maurício. Também, mas, ele já fez com o técnico anterior, inclusive a função de um volante, de um meio-campista mais atrás, que parte de trás com a bola recuada. Né? O que seria hoje no Matheus Henrique, por exemplo, no Grêmio, num sistema parecido. Ele se adaptou a várias funções. Ele não é, isso por você estar bem claro, como o Maurício disse, ele não é mais aquele jogador que pega a bola e parte em altíssima velocidade. Ele é um jogador que ainda atua pelo flanco esquerdo, mas muito mais, Maurício, né, com funções de armação, de pensar o jogo. Isso, de armação. Que o Inter precisa. Não, na Copa, né, Potter? Na Copa a gente viu ele lá, o Léo tava lá junto também. O Tite levou ele pra Copa da Rússia como um cara já de meio campo, como meia central. Ele acabou não tendo condições de jogar. Mas ele veio fazendo um processo na carreira dele que é muito natural, inclusive, né? Vai ficando mais de 30 anos, ele vai tendo consciência tática. Ou tu vem um pouquinho mais pra trás, ou tu fica só dentro da área. Tipo o Cristiano Ronaldo, que entrou pra área. É o jogador que o Inter precisa. O Inter não tem esse jogador, o armador, precisa ter o armador. Eu até fiquei com uma leve esperança ontem que o armador, sem saber que o Tyson hoje estaria liberado, pudesse ser o Palácios. Mas os dois podem ser, Guerrinha. O Palácios do lado do campo, até agora, muito pouco. Muito pouco. Agora, ele é inteligente, ele pode jogar centralizado e servir. Ali eu acho que ele tem, ali eu acho que ele tem mais chance de jogar. E o Patrick do lado direito, o Patrick pode procurar funerária. Tá perto de morrer ali. Ali não tem, vão matar o Patrick. Eles vão matar o Patrick. O Patrick não tem velocidade para enveredar pelo meio. No lado esquerdo, ele dá o lado pro cara e o cara não sai de trás dele. Aí é pé esquerdo. Agora do lado direito ele tem que enveredar pro meio, ele não tem velocidade. Ele vai morrer ali. Olha, tá errado. Mas agora tem um titular jogando Patrick, fica interessante, Diogo, a forma de jogar do Inter, porque o Inter, o que ele faz na parte ofensiva? Quando sai um dos três de trás, seja o Dourado, seja o Zé Gabriel, pouco menos o Cuesta, e isso aconteceu, por exemplo, no gol, o segundo gol do Inter ontem, é o gol modelo que o Ramires quer implantar no Inter. A jogada começa lá com os zagueiros, trocando passes, criando a vantagem numérica, chega o Edenilson, Praxedes acionado na área, se apresentando para o passe, né, e aí sofre o pênalti. Mas quando o Inter está na fase ofensiva, o Inter alinha 5 jogadores na parte da frente. E por que o Galhardo, me parece, não pelos gols? Os gols são importantes, ele é centroavante, mas o Galhardo deu pro Inter uma alternativa de jogo interessante, porque o Galhardo troca muito de posição, em determinado momento até o Patrick estava entrando pelo meio. Tá tirando o Guerreiro do time? O Guerreiro tá muito fora do time. O Guerreiro tá muito desembocado, Pedro. Ontem ficou muito voltar, nítido. né? Não, vai voltar. Mas é que o Galhardo, ele oferece uma forma de jogar pro Inter de troca de passes muito rápidas por dentro e inversão de posições. Ô, Léo, mas mesmo no primeiro gol, Léo, no primeiro gol já tem o que você e o Diogo lembraram, e eu fiz a citação ontem dos laterais por dentro. O Heitor tem uma adaptação muito rápida a isso, e o gol que ele faz, que é um gol muito bonito, ele tá por dentro mesmo, ele tá na meia-lua da grande área. E a entrevista coletiva meio que desenha que o Rodinei tá fora, né? Aliás, meio que dá uma pista que é impressionante como as coisas que a gente está pedindo aqui no Sala de Redação estão acontecendo. Vocês notaram isso aí? O Bagé está pedindo pro Renato sair. Ele vai sair daqui a pouquinho. Né? A gente estava implorando, porque se não vai pagar o Rodinei, entendeu? Então o Rodinei tem que ir embora pro Rio de Janeiro. Mas a informação, Potter, desde já pelo menos. Não, mas aí, Léo, aí tu bota o Heitor pra jogar, aí tu botou o Heitor pra jogar, aí o Heitor vai lá e faz um gol. Você sabe que então dá sequência pro Heitor. Só joga 11, que ele tem. Agora não bota um cara que não vai ficar no Beira-Rio. Mas a informação, Potter, que pelo menos eu tinha desde janeiro... O Bagé deu uma informação importante ali, só joga 11. Tu tá botando tanto jogador só joga no time 11, que eu tô... Que tá entrando todo mundo pra 15. O Tyson não pode ter discussão, né? O Tyson chegar e dizer assim, filho, tu quer jogar onde? Escolhe quem tu vai tirar aí. O Tyson tem que jogar. Mas, o jeito que o Lomba tá tocando na bola, ele podia entrar no lugar do Lomba. Voltando, Potter, ali ao lateral direita, a informação que eu tinha desde janeiro, desde o começo de janeiro,
que o Inter não tinha como pagar e não iria pagar 4 milhões de euros pelo Rodinei, tá? Não tinha como. Essa informação eu tenho até... Não podia jogar o Grenal. Não podia jogar o Grenal. Pode chegar no cara da soja. O que o Ramires estava esperando? E ontem ficou claro na entrevista, porque foi perguntado sobre o Rodinei, porque havia informação de que o Inter havia anunciado ao Flamengo que não faria o exercício da compra. O Ramires não disse que o Rodinei estava fora, mas ele disse que o Renzo Saravia treinou ontem, já com os caras que não foram relacionados, e que na próxima semana o Renzo Saravia já estará treinando com o grupo. Ou seja, o Inter esperou para observar. O Inter esperou para... Mas não parecia. Mas não parecia que estava fora. O Rodinei tá fora. Não parecia que estava fora. Não, mas Diogo, ontem foi o primeiro... 4 milhões de euros pelo Flamengo. Ontem, não, mas é que tá, pelo Diogo, Rodinei não tem como. Mas aí é o seguinte, era o que o Léo tava falando. O Rodinei está fora desde a coletiva de ontem, do jogo de ontem. Porque o Rodinei era titular absoluto do Inter na temporada. O Rodinei jogou o Grenal, rapaz, o negócio mais insensato. Você pode imaginar algo mais insensato? Ele só não estava fora do time, do Ramires, mas do Inter ele já está fora. Ah, não, sim, mas era isso que a gente estava cobrando o espanhol. Porque o problema é que joga o time do Ramires. Aí é que é o problema, né? E o Rodinei estava jogando no time dele. Agora, vamos devagar com o Andorra. O Aimoré é de chorar, hein? É de chorar. E o Internacional no primeiro tempo ficou vulnerável atrás. O Internacional correu riscos. Vamos devagar. O Aimoré, olha, é artigo de gincana. Assim como a grande maioria dos times que disputam o gauchão. Daqui a pouco vai mudar a turma. Vamos devagar, calma. Não, o resultado, Guerra, esse jogo do Inter, a gente não pode analisar, aliás, como todos os jogos, né, mas principalmente esse, pelo resultado, porque houve 40 minutos de jogo. O árbitro conseguiu estragar o jogo. Os jogadores se desentenderam, teve ali um soquinho, um no outro, mas nada assintoso. Dá um amarelo para cada um e segue o jogo. Ele acabou com o time do Aimoré, que é um time até muito bem organizado pelo Gilson Maciel, time aplicado. O Aimoré fiquei preocupado com o Gilson, hein? A barriga dele, como tá gordo aquele homem. Gilson, cabeção, faz uma dieta, homem. Tu vai ficar que nem o Jairo Cuba quando era gordo. Fiquei preocupado com o time, Pedro. Fiquei preocupado com a barriga dele. Mas o Aimoré, e ontem era um jogo até que o Aimoré, se tivesse vencido, ele se credenciaria a chegar entre os 4. O campeonato do Aimoré é buscar uma vaga na Série D, né? Outra vez, ele já tá na Série D esse ano. Inclusive está em busca de receitas para montar um time um pouquinho mais forte, precisa de 600 mil e o presidente Ronaldo Nunes estava falando com ele ontem, está atrás desse dinheiro para botar um time mais forte, tentar buscar, quem sabe, uma vaga na Série C e mudar de patamar. Mas, Potter, o jogo durou 40 minutos e o Inter teve um bom começo, passou trabalho sim, teve saídas erradas, uma do Dourado que não acabou em gol por detalhe, e esse foi um problema, porque o Aimoré avançou a marcação, né, Maurício? E aí deu problemas para o Inter. E depois o Inter se restabeleceu e chegou o segundo gol, e ali o segundo gol acabou o jogo, porque o interessante é que quem avança a marcação, viu, Leonardo? Quem avança a marcação contra o Inter cria problemas. Como é que se resolve isso? Eu escrevi isso hoje, tu tem razão. É muito fácil a gente pegar o 6x1, Léo. É muito fácil a gente pegar o 6x1. O Inter tá pronto, maravilhoso, jogando bem pra caramba, né? Mas a gente não pode olhar só o resultado, né? Não tô dizendo nenhuma novidade, nem tô dizendo que alguém aqui tá fazendo esse tipo de análise de ver o resultado. Mas assim, o Inter é um time que ainda, e não é só nesse jogo com o Aimoré, aconteceu no Grenal e outras partidas. Se é um time que vai propor jogo e está fazendo isso aos poucos, o Inter vai melhorar nessa questão, obviamente ele se expõe ao contra-ataque. Só que o contra-ataque do adversário, quando acontece, ele chega até o gol do Lomba. Não tem aquela ideia de tu conseguir recuperar a bola onde perde, ou então fechar uma linha e fazer o adversário recuar a bola para trás. E aconteceu várias vezes contra-ataque do Aimoré, que chegou lá na cara do Lomba, e a saída de bola no primeiro tempo, se é contra um time mais forte, o Inter vai para o intervalo perdendo o jogo. Então, apesar do 6x1, tem muita coisa para arrumar. Foi a noite do jogo de posição. Vou forçar bem a amizade aqui, estou avisando antes. Né? Foi a noite do jogo de posição.
né? Não tem comparação entre a Aimoré e Grêmio, não tem comparação entre Independente Del Valle e o Internacional, os grupos, mas os jogos de posição ontem venceram suas partidas e vazaram pra cacete. Eu não sei se pode falar cacete aqui no sala de redação, Pedro. O jogo de posição, né? Pode, cacete pode. O jogo de posição que esteve na arena, ele vazou muito. 5 gols. Exatamente. Mas aí depois, quando atacar, é um time que teve mais a bola, que atacou o Grêmio. O Grêmio é frágil? É. Muito melhor que a Aimoré? Sim, muito melhor que a Aimoré. Mas ontem o Aimoré e o Grêmio, jogando contra os jogos de posição, mostraram o fraquejo desse tipo de futebol, porque qualquer sistema tem o seu ônus e o seu bônus, mas ao mesmo tempo, esse jogo de posição, um recém começando num gramado muito ruim aqui pertinho de Porto Alegre, e o outro em Porto Alegre, eles venceram as suas partidas e mostraram também os seus lados que são interessantes, a bola no pé, a troca de passe, o Independente Del Valle deu de novo no segundo tempo ali jogou muito mais que o Grêmio, né? Antes de chegar em São Leopoldo, tu passa em Canoas. Sabe por que tem Canoas? A IESA. O que tem Canoas, Pedro? A IESA é Fiat. Fiat é IESA. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, em Canoas, na Getúlio Vargas. Quem vai para São Leopoldo vai passar pela IESA, tá? Procurando um ar-condicionado econômico, conheça Split Inverter da Springer Ideia, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Ideia e Frigelar. Sala de redação vai fazer o intervalo comercial, depois tem notícia na hora certa e logo depois tem muito mais, né? Porque tem as questões do Renato, tem as questões do Tyson, o Inter vai para Libertadores, o Grêmio vai para a Copa Sul-Americana, quanta coisa para você ouvir. Fique ligado, é o Sala de Redação e a Gaúcha completou 6 anos e 1 mês de liderança no rádio do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a você, torcedor gaúcho e brasileiro. Intervalo. Bom, Ruder Segurança, Frigelar, IESA, agora é Fiat, Aurora Gran Reserva, pode ser o Taná, pode ser o Cabernet Sauvignon, a Gibank e ainda Sulmed, carinho pela sua vida. Por falar em carinho, quero lembrar que a Zé Pneus tem grandes ofertas. Por exemplo, aros pneus Goodyear, aro 14, 16 e 17, você paga preço à vista em 10 vezes, ou seja... que é uma barbada, né? E ainda, bom, a Zé Pneus pode fazer a revisão em todo o seu carro. Procure uma das 41 lojas da Zé Pneus espalhadas no Rio Grande do Sul e ali está o caminho da roça para o seu carro andar muito bem. Maurício Saraiva, o Grêmio criou 5 situações para marcar. Um gol que valeu, do Jean-Pierre. Um que foi anulado, e acho que mal anulado de novo, como mal anulado tinha sido lá no Paraguai, tá? Do Ferreirinha. Outros 2 do Ferreirinha, um de cabeça e um com o pé, e um com o Maicon. Quer dizer, o Grêmio poderia ter feito 5-1 no primeiro tempo e não aproveitou. E aí pagou, né? O desperdício que o Grêmio tem desde o Paraguai em zona de decisão, em jogo que vale fase de grupos, não tem como não pagar o preço mais alto que a eliminação. E tem a do Diego Souza no segundo tempo também, que eu tinha me esquecido. A menos que você enfrentasse um time absolutamente ruim, e está longe de ser o caso do Del Valle, que não é o Real Madrid e não é o Fortes e Livres de Mussum, com todo o respeito que ele merece, eu só falo dele porque ele está desativado e eu tenho muito carinho por Mussum e pelo Fortes e Livres. Mas ele não está numa ponta nem na outra. Ele do meio para frente, ele mostrou de novo todas as suas virtudes. Tu até ganhou uma camisa, não ganhou uma camisa do Fortes Eu Livres? tenho uma do Fortes Livres até hoje, Guerra. É parecido com a do Fluminense. Eu ganhei o Ituna lá no churrasco do Pedrão, lembra? Isso mesmo. Maravilhosa. A camisa parece a do Fluminense. Maurício, deixa eu ver com o Simon Bianchini se ele tem alguma novidade. Onde é que tu anda aí, Simon? Pedro, agora me dirigi, saí da arena, do estacionamento da arena e vim aqui na frente do Hotel Deville, que é o local que reside o técnico Renato Portaluppi em todos os momentos que está treinando a equipe do Grêmio. Chegando aqui, eu vim respeitando todos os limites de velocidade, cheguei e conversei com algumas pessoas, inclusive um taxista que me relatou o seguinte: tinha chego há pouco por aqui e largado um passageiro na porta de entrada do hotel, e que naquele exato momento, em questão de 5, 10 minutos antes da minha chegada, o presidente já estava saindo aqui do hotel. Essa informação foi dita pelo taxista, mas o carro que trouxe o presidente e o próprio mandatário gremista não se encontra neste momento aqui no Hotel Deville. O Grêmio treina, a representação está marcada para depois das 3 horas da tarde, até porque a equipe treina hoje e já viaja ainda nesta quinta-feira para a Serra Gaúcha, porque amanhã joga contra o Caxias às 8 horas da noite. Mas a informação é essa. E o Renato ainda é o 10º dia de isolamento, não está plenamente recuperado, teve alguns outros sintomas nos últimos dias e a tendência é que não comande a equipe nessa sexta-feira. Mas mais um elemento nesse mistério todo dessa reunião gremista. O Tricolor ainda não anunciou o que ficou decidido na reunião.
fato do presidente ter passado no hotel te diz alguma coisa, Maurício? Olha, essa é uma notícia que a gente tem que agir como detetive. Nós temos que comer pela mão do taxista, tá? A gente não viu. Foi o taxista que informou. Mas ele não, é que tem que levar um intervalo de 5 minutos. Tu não demite o Renato em 5 minutos. Não, mas não é por demissão, né? O que me parece, Alex, pode acontecer, e a gente está tentando fazer o detetive na ideia, é que possivelmente o Romildo tenha ido até o hotel para dizer, ao invés de mandar o WhatsApp, até porque o Renato não tem WhatsApp, o Renato só liga, telefone, ouve, fala. Ele não usa isso. Assim, Renato, a gente conversa mais tarde. Não precisa mais do que 5 minutos para isso. Mas encadeando os fatos, porque é o que nós temos, o taxista, o Rafael se valendo lá da informação, alguma coisa tem que ser anunciada, e aí, Pedro, eu já quero avançar para esse futuro imediato. Tem jogo sexta, tem jogo domingo de Gauchão, tem jogo de Sul-Americana quinta que vem. Não dá para deixar esse anúncio para mais do que 24 horas após a reunião. Não dá, porque é atraso de planejamento ou de manutenção de firmar convicção em cima do que ele tem. Tem que ser hoje. Tem uma dificuldade, o Renato está convalescente da Covid-19, né? Mas o período em que ele contamina já passou. Passam-se 10 dias. Hoje é o 10º dia. 10 dias é hoje. Mas baseado no próprio planejamento citado pelo Maurício, não tem demissão do treinador. Esse planejamento de um mês atrás, sentaram os homens do futebol, Renato, presidente Romildo e Carlos Amodeu, definiram quais seriam os patamares financeiros, quanto que seria o salário que daqui para frente e as gratificações que o Renato receberia. O Renato negou a proposta do Atlético Mineiro, o Renato convenceu o presidente Romildo a trazer o Rafinha, o Renato convenceu o presidente Romildo que precisa recolocar um homem de marcação e trouxe o Thiago Santos. O Renato está sendo o cara que está avaliando os nomes que estão sendo observados para possíveis contratações do Grêmio, e aí justamente esse Grêmio que se baseia pelo planejamento, um mês depois aí por uma eliminação, sem o Renato estar no banco vai demitir. Uma coisa é o que eu penso enquanto torcedor, que eu penso que o Renato não tem mais o que tirar. Outra coisa é a maneira do presidente Romildo. Eu, Alex Bagé, torcedor do Grêmio, gostaria que o Renato, em nome de tudo que ele já fez pelo Grêmio, ele saísse e desse opção para alguém tentar pensar diferente. Agora, eu, jornalista, acompanhando o noticiário, eu aposto um café com vocês que o Renato permanecerá. Agora, Guerrinho, bom de ter nome artístico, que é que tu vai no SPC, não tem Alex Bagé, tem Alex não sei o que, Rodrigues dos Santos. Podia fazer isso também, né, Guerrinho? Mas, Pedro, eles têm a minha foto lá. Eu recebo um troféu todo ano, Guerrinha. Eu também. Que maravilha. Desculpa, já foi uma sacanagemzinha. Eu quando passo na frente do Serasa, eu passo do outro lado da rua, parece que tem um sugador, me leva pra dentro, entendeu? Mas o que tem é cicatriz, viu? Teve uma época aí que eu não chamava nem a namorada de meu bem, né? Porque senão alguém tomava, né? Barbaridade. Essa é boa, hein? Essa é boa. Muito bom. Pedro, falando dos gols, essa é boa, essa é talentosa. O Bagé tem umas boas aí. Aliás, o Bagé, o volante lenhador, que tira a lasca e tal. É um palhacinho. Thiago Santos, volante lenhador, Pedro. Tá, mas eu queria dizer o seguinte, Pedro. Opa. Thiago Santos, momento Thiago Santos hoje foi às 14. Foi mais curto. Então, Potter, eu vou fazer o momento Thiago Santos. O Pedro Ernesto disse assim, olha, o Grêmio perdeu muitos gols e tal. Só que lá em Assunção, o Del Valle perdeu muitos gols, Pedro. Então o Grêmio foi eliminado porque a eliminação é justa. Será que com o Thiago Santos não tomaria os gols? Eu acho que tomaria igual, Pedro. O Del Valle, ele tá dando uma lição para nós, né? O Pedro ontem até brincou, esse Timeco, clube de empresário. Realmente é um clube jovem, né, Pedro? Não, mas o Grêmio tem ganhado o Del Valle. Não, é um fiasco o Grêmio perder pro Del Valle, mas ser aí eliminado. Pedro. Duas derrotas. Não dá, cara. A gente alertou antes que o Del Valle jogava isso, que era um time que tinha qualidade técnica, tinha entrosamento. Sim, mas se o Grêmio fizesse os gols no primeiro tempo, metia um saco neles. Mas se a minha avó tivesse guidão em roda, seria uma bicicleta, Pedro. Não tem. Como é que é? Se a sua avó... Parei, Léo, como é que é? Se a sua avó tivesse guidão em rodas, ela seria uma bicicleta, não seria minha avó. Entendeu? O Si não entra. Mas a questão toda... Eu sei que não entra, mas o Grêmio faz 2 gols e os caras anulam também, é um problema. Pedro, mas aí, só para completar o raciocínio, para completar o raciocínio, deixa uma lição para nós, e a gente já está tendo aqui no Brasileirão algo parecido, porque camisa já não ganha mais jogo. O que ganha é gestão muito correta, é planejamento estratégico, isso eu não tenho dúvida. É campeonato de balancete, sim, precisa ganhar campeonato de balancete, sim.
E é trabalho muito criterioso, né? O Del Valle tem uma ideia de jogo que está consolidada, que já vem há muito tempo. Quando perde o técnico, busca outro que também trabalha com base, porque a filosofia do clube é formar. Um cara que também gosta de tal jogo de posição, tem uma continuidade. Aí ele perde o atacante dele, perde o lateral, vendidos para a Europa. Ele vai lá e busca esse Ortiz, ele buscou no Sporting Cristal por 500 mil. O Montenegro ele comprou também. Então é muito pontual, é muito criterioso nas contratações. E a gente está vendo isso acontecer de clubes jovens, clubes organizados, e que estão ocupando espaço de grandes clubes que não se organizaram. E eu acho que fica uma lição para o Grêmio aí também. Olha o Botafogo. O Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama. A Série B tem uma coleção. E a Série A tem Cuiabá, tem Bragantino, tem Atlético Goianiense. Léo, você falou sobre balancete. Vai, Maurício, só para encerrar. Eu só quero lembrar que o Grêmio é um clube organizado. Tá? O Grêmio é organizado. Crise aí, mas... O Grêmio é organizado, mas o Grêmio já vem há 2 anos tentando reformular o seu bastidor, o seu entorno ali do vestiário, e o Grêmio precisa ser mais científico, trabalhar muito mais com dados e ser menos intuitivo. E esse passo o Grêmio precisa dar. Nesse período do Renato, e a característica do Renato, Maurício, o Grêmio foi muito nessa toada. Eu acho que o Grêmio precisa dar esse passo à frente. Trocar técnico, reformular jogador, mas tudo tem bem. Isso, Léo. Tem isso. Mas foi prometido pelo presidente pós-Palmeiras e Grêmio, foi prometido pelo presidente um avanço vários na treinadores passaram pela dupla Granal, com a dupla Granal tendo seus departamentos de observação, seus departamentos científicos, tecnológicos, e vários treinadores não ocuparam. Recebiam a pastinha e jogavam no lixo. O Grêmio investiu muito lá no SAP, que foi o software que ganhou o mundo, campeão da Copa de 2014 com a seleção da Alemanha. Mas então tem toda uma análise. Só que por vezes, aí eu não estou dizendo que isso acontece, eu imagino, né? Eu não estou lá dentro vivenciando isso. Mas por vezes, como disse o Potter, um determinado treinador, isso vale para Inter, para Grêmio, para a seleção de Marte, daqui a pouco o treinador diz, não, fala o seguinte, tá bom, esse cara tem um bom passe, mas eu quero o fulano. Então, por vezes passa. Pois é, mas aí, Bajeto, tem que... Esse trabalho científico existe no Grêmio, né? Existe o trabalho, mas ele tem que ser aplicado. E eu sei que o Grêmio tem uma gurizada muito boa que trabalha lá. E olha, competente. O Inter é a mesma coisa. O Inter é a mesma coisa, só que tu tem que usar, tu tem que aplicar. Agora com o melhor análise de desempenho, o prêmio que vai ser entregue agora, o Inter disputa nesta categoria. O Amadeu e o Fabiano Verlang, né, Bagé, disputam no Grêmio, CEO e executivo de finanças. E o Inter disputa numa das categorias setor de análise de desempenho. Prêmio é importante, mas o que tem que ter é prática. Eu sei que os prêmios são importantes, Guerrinha, mas tem que ter prática. Por exemplo, só para encerrar a minha palestra aqui, o Grêmio tem que acertar a mão nas contratações, e o Grêmio errou muito nas contratações. O Grêmio não pode trazer o Everton sabendo do histórico de lesões do Everton. Isso é não analisar dados, isso é ser empírico, o Everton Cardoso? Ser intuitivo. O Everton Cardoso. O Everton sem bolinha. Você acha que ele era um cara interessante, Léo, lembra? Eu disse que ele era um cara interessante. Eu disse que ele era um negócio interessante porque o Luciano aqui no Grêmio não aconteceu. Mas aí é que tá o não problema. se encaixava, porque o Luciano... Aí é que tá o problema. Aí vai parecer que eu digo uma coisa, Diogo, e agora prego outra. E a não fica ruim pra mim. A realidade só botar, diferente, Não, vou botar ordem na casa. É que eu acho ruim pra mim. Te pegaram no Não, senão fica ruim pra mim, Diogo. Aí parece que eu fui pro ataque e tomei a bola nas costas, entendeu? Te pegaram no contra-ataque. Acontece, não pegaram. O que eu disse na época é que em cima do Luciano, se tu tem um jogador que não se encaixa na tua ideia de jogo, tá? E o Luciano não se encaixou na ideia de jogo do Grêmio, porque o Luciano é segundo atacante e o Grêmio joga com um, tu tem que buscar um jogador que se encaixa na tua ideia de jogo. E o Grêmio foi lá e trouxe o Everton. Pelo menos tu tem um jogador que não tá se encaixando, que ele não é 9, o cara tem que lesões, não é 10, que ele não é lado. Mas ele não consegue jogar, né, Léo? Na época foi esse o argumento. Eu não disse que o Everton era um grande jogador, que o Grêmio acertava. Não. Que o Grêmio estava trazendo um jogador que pelo menos se encaixava na ideia de jogo dele. Eu gosto muito. Tu organiza todo o clube, faz tudo o que tem que fazer. 30 do segundo tempo, o cara olhar para trás e diz, Luiz Fernando, vem. Marcos Guilherme, vem. Sabe o que acontece? Perde igual. Mas tu tinha outras opções, perde organizado, mas perde organizado, que é importante. É, claro. Mas é que tinha outras opções, né? O Grêmio tinha, por exemplo, no caso, outras opções. O Grêmio optou pelo Luiz Fernando, porque o Luiz Fernando está na política de futebol da comissão técnica do Grêmio. Um jogador que era reserva do Botafogo, que é trazido para o Grêmio para ser uma solução.
Eu só tenho uma opção, Bagé, chamar o intervalo comercial. É o que Então, me me resta. me dá menos de 30 segundos, Pedro, só pra gente. A gente falou em balancete, Pare o passou relógio, na discussão. meus olhos. Pode disparar, não vai dar 20. Pode-se dizer qualquer coisa do Romildo sobre o momento que o Grêmio vive na dificuldade do futebol. Mas criticá-lo porque ele se preocupa com o balancete é a última coisa que se pode fazer. Intervalo comercial, voltamos em seguida. A Cláudia sempre teve um sonho de ter um restaurante. Faz 5 anos que ela abriu uma hamburgueria fenomenal. O que ela não esperava era que a conta de luz ia pesar tanto no orçamento. Então a Cláudia conheceu o Schwalm, que faz projetos de energia solar, que além de gerar energia limpa, ela pode reduzir a conta de luz em até 90%. Dito e feito, a Cláudia fechou o negócio com a Schwalm e agora o seu estabelecimento tem placas solares que praticamente acabaram com a conta de luz dela. Agora sim, a Cláudia vai focar no que ela faz muito bem, hambúrguer. Então, acesse pensouenergiasolar.com.br. Ô Pedro, já notou que o Grêmio não é mais eliminado da Libertadores? O Grêmio é achincalhado da Libertadores, é humilhado da Libertadores, ele é corrido da Libertadores. O segundo tempo ontem foi humilhação, foi achincalhamento, foi lamentável e constrangedor. Não, o Grêmio foi assim em 2021, foi lá na Vila Belmiro em 2020 e foi no Maracanã em 2019. Isso certamente... E aí o que acontece? O que acontece é que o Grêmio, nos últimos tempos, é melhor que o Inter. Tem mais qualidade que o Inter. Não caiu para a segunda divisão agora recentemente. Não teve uma devastação econômica, segundo o Ministério Público, nas suas contas. O Grêmio teve competência, organizou e começou a ganhar. Só que aí era páreo para os melhores do Brasil. Deixou de ser páreo para os melhores do Brasil. Há bastante tempo. Só que aí tem o Gauchão e o Grenal. E no Gauchão e no Grenal, o que o Grêmio tem, bastam. Mas as 3 últimas participações do Grêmio na Libertadores, né? Elas foram, das 3, 2 ótimas, porque o 5-0 é uma semifinal e o 4-1 na Vila Belmiro é umas quartas de final. Mas o jeito que o Grêmio se despede, os últimos instantes do Grêmio nas últimas 3 Libertadores, não tem nada a ver com a história do Grêmio na Libertadores. Mas o Grêmio saída... foi humilhado Nem 3 vezes recente, né? seguidas. Se tu pegar a história recente, era um Grêmio diferente. Contra até o River Plate é aquele jogo estranho lá, né? Aqui na Arena. Contra. E a outra, mas ali também. Ali não, faz parte. Disputando. Tá dentro, tá dentro. Ganhou no Monumental, aquela coisa toda. Mas eu só tô falando isso, Bagé, pra deixar bem claro que na aldeia o Renato é rei. Mas é isso que mantém o Renato. Fora da aldeia? O outro dia eu fiz uma cronologia rápida aqui. De 16, 17, o Renato chega em setembro 16, ganha a Copa do Brasil, 17, a Libertadores jogando muita bola. Quando chega 18, início do ano ganha 2 partidas, ida e volta e é campeão da Recopa Sul-Americana, e aí retoma a hegemonia do Campeonato Gaúcho e tem ali um período de 2 anos sem perder Grenal, perde um Grenal pro Abel, volta a ganhar o Grenal de novo, e o Grenal é um campeonato dentro de um outro campeonato. O que mais tem incomodado o torcedor do Grêmio, pelo que a gente acompanha em rede social, e eu sendo torcedor do Grêmio, é o seguinte: falta atitude para o Grêmio. A maneira que o Grêmio está se permitindo perder. O perder faz parte do jogo. O Grêmio ficou há muito tempo. O Internacional está uma fila de títulos importantes já de longa data. Mas a maneira que se perde, o perder faz parte. Agora perder com o Grêmio, que ainda depende. O que o Grêmio estava exaltando para a volta de ontem? A volta do Maicon e do Kahneman. Será que eles ainda são solução para o Grêmio? Esqueçamos o que é histórico no clube. Isso ninguém vai tirar dos jogadores. O Grêmio está contando com a volta do Jeromel. Será que o Jeromel ainda tem essa possibilidade dessa volta comemorada? Tem o Thiago Santos para proteger eles. Mas perfeito, Pedro. O Thiago Santos ontem, ele teria sido muito útil para o time do Grêmio. O Grêmio hoje vive uma zona de conforto. Alguns personagens do Grêmio viraram história. E estão vivendo em função de história. Mas Bagé, falta excelência, Potter, desde 18. Desde o fim de 18, Potter, falta excelência no Grêmio. Depois não faltou título, porque tem o Gauchão, tem Grenal, tem momentos em competições que não se sustentam, porque alguns dos pilares dessa excelência passaram a ter fragilidades físicas evidentes. Ouça-se, Michael, Kahneman, Jeromel, 3 deles. Tem o Jean-Pierre, que era para ser e deixou de ser. Tem o Luan, que desiste da carreira. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa, de modo que eu acredito que o último ano da excelência ainda é o Grêmio sendo eliminado pelo River numa semifinal, num jogo atípico. Depois tem escada descendo. Ontem foi melhor em campo. O Jean-Pierre fez um primeiro tempo simplesmente deslumbrante. Mas não, e começa o segundo tempo bem. Começa o tempo muito bem, deixa, dá pro Diego Souza, vai e faz logo. O melhor do meio campo, né? Tava lesionado, Pedro, ele tava lesionado.
Pois é, mas é muito tempo lesionado. Bom, mas enfim, a informação que eu tenho é que ele não tinha lesão. É outro problema, né, mano? Não, é que o Grêmio informa isso, né? A informação que a gente recebeu oficial era essa. A informação claro, a gente que eu vai tenho é que receber ele não todas as tinha informações oficiais. Mas Tanto é isso que ele não recebeu férias e continuou treinando. O lançamento dele pro Maicon perder o gol chutando em cima do goleiro, é uma das coisas assim, deslumbrantes, daquelas coisas assim que contempla o futebol. Não tem adjetivo para aquilo. Foi o mesmo lançamento que o rapaz do Independente Del Valle deu pro segundo gol. Exatamente igual. Né, o cara entrou só mais longo, com a mesma precisão. Aliás, um erro técnico de posicionamento do Cortez, né? O Cortez ficou. E o Cortez fez a falta no primeiro gol. Que golaço de falta aquele guri fez também, hein? Que coisa linda, hein? Puxa, segundo o Léo, aquele jogador custou $500 mil. Dólares, Léo? Isso. Ele era do Sporting Cristal e ele foi destaque no Sporting Cristal. O Sporting Cristal tem uma boa relação com o Del Valle, jogam amistosos, tem intercâmbio. E ele já se pagou, né? Já se pagou quanto? Já se pagou umas 10 vezes. Custou dois salários do Tardelli. No ano passado, na Copa do Brasil, quando o Wendel estava lá batendo pênalti contra o América Mineiro, quando o Wendel desperdiça aquele pênalti, claro que a culpa não é só do Wendel, né? Mas o Inter havia perdido o jogo no Beira-Rio, então tem um processo coletivo sempre. Mas quando ele bota para fora a bola, o Inter perde R$7 milhões. Ontem o Grêmio perdeu R$12 milhões. 17. 12. Não, perdeu 12 porque ele vai ganhar 5 da Sul-Americana. Pela diferença. Sim. Eu digo só na diferença, aquela que o Pedro que fez, o jogo fez. Potter, deixa eu me meter, mas na verdade ele vai perder mais, porque se passa para as oitavas, ganha muito mais do que se passar para as oitavas. A perda é acumulativa. Eu digo, a perda é real. Agora, o resto tudo pode acontecer, né? E na Sul-Americana, que aí que tava, hoje de manhã no programa de menor expressão, quando a gente tá no Bola, né, Alex, a gente fala que esse programa de menor expressão, então a gente é bem mau caráter, né? Mas quando a gente tava nesse programa de menor expressão, todo mundo sabe, não precisa tu dizer. O Alex Bagé falou assim, bom, quem sabe agora o Grêmio foca no Brasileirão, porque Inter e Grêmio não focam no Brasileirão. Acabou a Quando o Inter Grêmio, focou no Brasileirão, quase ganhou o Brasileirão. Né, com um time limitado, pior que do Flamengo, que do Palmeiras, que do Galo, que do São Paulo, que do Grêmio, quem mais? O Inter tinha time pior. E quase ganhou o Brasileirão. Não, do Grêmio não é mais. Porque aí eu pergunto o seguinte, o Grêmio passa a primeira fase, eu não sei se o Delfim mas faz de conta que as oitavas de final é contra o Delfim na Sul-Americana. O jogo é quarta-feira. O Grêmio é segundo colocado e pega o Palmeiras, que está em quarto lá no Brasileirão, no domingo. O Grêmio vai preservar contra o Delfim ou vai preservar contra o Palmeiras? O Potter, só sobre esse comentário eu vou preservar do programa mais cedo, porque eu vou terminar um programa. Não, mas é sobre isso, Pedro. Nós não temos um apresentador de tamanha qualidade quanto aqui no Sala, né? Que é o caso do Pedro Ernesto aí, né? É verdade. Tanto que lá eu quero dizer o seguinte, se tu começar lá no Bola a fazer sacanagem com o Sala de redação, eu vou falar pro Thiago Cerqueira te tirar daqui. Todos os dias, Pedro. Não quero ser fofoqueira. Mas ele faz todos os dias essa brincadeira. Vou te dar um chuchu na cabeça ainda, que é pra te saber com quem é que tu tá lidando, tá? Abraço, então, chuchu. Valeu. Um abração pra vocês todos, muito obrigado pelo carinho. Amanhã nós voltamos aqui para falar mais em futebol. Obrigado, Potter. Tá? Valeu, Pedro. Leonardo Oliveira, um beijo pra ti, tá? Um beijo no teu coração. Tu é um comentarista de posição, não é que nem esses bagaços aí, tá? A gente ficou sabendo no programa de hoje. Eu te avisei do Del Valle. Hein, Pedro? A gente ficou sabendo hoje que o Léo apoiou a contratação do Everton sem bolinha. A gente ficou sabendo no programa de hoje. Viu, Léo? Eu não escutava o programa e eu fiquei sabendo hoje que tu apoiou. Tu esqueceu, me diz uma coisa. O jogo de posição podia ter levado 5 no primeiro tempo, mas isso é detalhe, tá? Não, mas eu avisei ontem, Guerrinha, que eles tinham fragilidades defensivas, que aí residia até a esperança de que o goleiro adora uma lambança. Mas foi bem o goleiro ontem. Né, batia, mas ele adora a lambança. Me diz uma coisa, o PP encerrou ontem, né? Eu acho que sim, né? Ele tinha que jogar Libertadores só, não tem mais Libertadores. Bom, Alemão, o que tu traz de novo? Me fala, Alemão. Tá caindo